Convidamos o palestrante, Dr. Marcelo Henrique Ottoni, pesquisador da Embrapa Gado de Leite, atualmente pesquisador na Embrapa e professor orientador no programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza, e no mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Leite e Derivados da Universidade Federal de Juiz de Fora, criado em parceria com o Instituto Laticínio Cândido Tochas e EPAMIG, junto com a UFJF e Embrapa. Tem experiência na área de ciências ambientais, atuando principalmente nos seguintes temas: biogás, biomassa, gestão de resíduos de agropecuária e resíduos de serviços de saúde, qualidade da água e recursos hídricos, e gestão ambiental. Seja bem-vindo ao Simbras 2023. Título da palestra: Manejo de dejetos e a sustentabilidade da pecuária leiteira. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou pesquisador da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora. Sou pesquisador na área de resíduos, recursos hídricos, biogás e reuso de água. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de manejo de dejetos e a sustentabilidade da pecuária leiteira dentro desse evento, que é o 11º Simbras. É com muita satisfação que nós aceitamos o convite e que estamos aqui com vocês. Então, vamos lá no conteúdo. Então, o professor Francisco Viana, desde 2010, tem esse texto onde ele diz que os produtores devem estar atentos às atitudes para permanecer de forma competitiva no mercado, produzindo de forma sustentável. Então, as exigências para uma boa produção de leite são, além do controle de qualidade, com gasto de água, os sistemas produtivos, você tem que ter o leite e o seu aproveitamento em bases sustentáveis, além do conforto animal, medidas de proteção e conservação do meio ambiente. Então, um dos maiores problemas hoje do sistema de produção de bovinos de leite é a quantidade, o volume de dejetos produzidos diariamente. Então, nós, técnicos, pesquisadores e os produtores, nós temos que estar atentos com esse problema. E o maior problema que vem da decorrência do volume de dejetos acumulado é a contaminação de solos, lagos, rios e resíduos. Eles vão infiltrando e vão causando um acúmulo de contaminação. Mas, desde 1897, em Melbourne, na Austrália, existe um sistema para a produção de alimento para os animais, um sistema de plantio de forrageira, com todo o volume da cidade, todo o dejeto da cidade de Melbourne, aplicado em sistemas de lagoas de estabilização e fertirrigação. Isso, então, é possível. E aqui, desse romantismo das borboletinhas em cima da bolacha da vaca, em cima do cocô da vaca, a gente tem que evoluir, porque a gente considera que mesmo sendo ali, por que a borboleta está ali? Porque é um local quente, é um local que tem matéria orgânica, então ela pode botar ali os seus ovos e desenvolver as larvas para desenvolvimento de novas borboletas. Então isso é um problema, né? Não é porque tem a borboleta que é romântico. E nós temos que ver isso como uma oportunidade. Então os efluentes são todos os produtos líquidos e gasosos produzidos ou gerados num sistema de indústria ou de esgoto doméstico e também da parte agropecuária. E nós temos toda uma legislação, um arcabouço legal que fiscaliza e determina limites para a emissão, para o lançamento desses efluentes industriais, agrícolas e domésticos. É cada vez mais frequente o uso de sistemas de tratamento de efluente que temos a reutilização da água, por exemplo, onde a gente faz o reuso de água. E nós vamos falar mais disso, a respeito disso aqui na frente da nossa conversa. Os dejetos produzidos no sistema de produção, eles podem se tornar um sério problema ambiental. Quem nunca foi num sistema de criação de animais, onde você tinha um volume imenso de moscas, onde até os animais, as vacas no caso, estão estressadas, estão deixando de se alimentar, estão deixando de ruminar, estão tendo que ficar cuidando de tocar as moscas o tempo todo. Isso causa estresse para o animal. Isso causa um problema sério
na transformação do nosso alimento colocado para a vaca em leite. Então, isso é um problema sério, né? E nós precisamos acertar essa parte com a implantação de sistemas de tratamento desse efluente ou desses resíduos, que normalmente são sistemas que têm processos físicos, químicos e biológicos. Mas o conteúdo desse resíduo é muito importante. Os estercos, eles são compostos principalmente por nitrogênio, fósforo e potássio. E isso é relevante, porque isso me determina, isso me indica que eu posso utilizar ele como um fertilizante. Então, está aqui a comparação entre os diversos animais da pecuária e o sistema de produção, né, bovino de leite, ovinos, suínos, o quanto que eles têm de nitrogênio, fósforo e potássio. E o quanto por animal, por raça de animal e por quilo de animal por ano é produzido de água, de matéria seca, de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, isso é muito importante. A água e a matéria seca, elas vão dar o volume desse resíduo. O nitrogênio, o fósforo e o potássio, eles vão me determinar qual é a utilização, o quanto esse resíduo é adequado para aplicação na produção vegetal. Então, aqui é disparado que, tanto em volume quanto em concentração de nitrogênio, por exemplo, o esterco dos bovinos é o mais indicado, o mais adequado para isso. Um bovino elimina diariamente 9% do seu peso em excretas, 60% disso fezes, e com teor de umidade, teor de água de 85%. Então, isso é muito líquido, não é uma estrutura de esterco seco. Além disso, ainda tem a urina. Uma vaca de peso médio de 400 quilos produz entre 28 e 32 quilos de fezes, e fezes mais urina, somando os dois, de 38 a 50 quilos. E isso é um volume bastante grande, e ele pode e deve se tornar uma oportunidade para o produtor. Aqui um exemplo, uma foto minha, de dejetos, não como um problema, mas como um insumo para a agricultura. Isso aqui são gados de corte em confinamento, é a parte de terminação do confinamento, lá em Leópolis, no estado do Paraná, e todo esse dejeto que está aqui, todo esse esterco que está no chão, com essas vacas de cara preta, com esses bois de cara preta deitados em cima aqui, isso tudo é lavado a cada 2 dias e vai para um biodigestor. Essa fazenda é autossuficiente em energia e faz ainda, a partir do biogás, a partir da biodigestão, aquilo que nós chamamos de geração distribuída. Ela produz a energia, insere essa energia na rede de distribuição daquele estado e recebe em créditos de energia. E esse é o caso da limpeza hidráulica de pisos no freestyle aqui da Embrapa Gado de Leite em Coronel Pacheco. E o biodigestão anaeróbia, que é o processo que nós propomos de tratamento de efluentes para o confinamento de bovinos, ele tem grandes vantagens. Ele promove a geração de biogás, permite a reciclagem do efluente, ele é uma boa alternativa no tratamento de resíduos e ele permite a redução do potencial poluidor e dos riscos sanitários dos dejetos. Né? E a gente faz a transformação. Olha o caso dos suínos aqui. Ó. Olha aqui a turminha como que estava toda desaparecida no meio de uma lama e como é que esses animais podem ser criados, né? Podem ser mantidos em situações mais seguras, mais limpas, mais adequadas, com mais conforto. Né? E o dejeto, quando mal manejado, essa foto mostra uma cacimba, mostra um buraco que foi feito onde eles estão jogando todo o dejeto lá dentro. Isso leva a mau cheiro, a entrada ou a infiltração dos dejetos no solo, um problema ambiental e um problema de emissão de gás de efeito estufa. Né? O biodigestor, então, é um equipamento utilizado no processamento da matéria orgânica, como, por exemplo, as fezes, a urina e sobras de alimentos, tanto da suinocultura como da bovinocultura. O biodigestor vai propiciar condições necessárias, que é a anaerobiose, que é o biodigestor que nós trabalhamos de lagoa coberta ou modelo canadense, para que as bactérias
anaeróbias se desenvolvam e transformem a biomassa em biogás e biofertilizante. O biogás é uma mistura de gases, principalmente composta por metano, que pode chegar até acima de 50% de metano, ele já queima, ele já é um gás combustível. Então, podendo chegar até 75% da concentração de metano, que é um ótimo combustível. Né? O biogás ele é produzido em todos os processos biológicos anaeróbios e caracteristicamente produzido na criação de suínos e na criação de bovinos de leite ou de corte. E o biofertilizante é a parte líquida que sai do biodigestor, que é rico em matéria orgânica e elementos minerais, com grande capacidade de recuperação de solos degradados. O biofertilizante, ele pode, deve e é utilizado na fertilização nas propriedades que tem o biodigestor. Né? E ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir o controle de odores. Né? Quando você trata com o biodigestor, ele decompõe a matéria orgânica, transforma em gás metano, e ele também vai fazer alterações nos compostos de enxofre, que é o gás sulfídrico, que tem cheiro de ovo podre, e vai estabilizar essa substância na forma de sulfato de cálcio, por exemplo, e vai diminuir o cheiro quando do sistema de produção. E a característica do biofertilizante é qual? O biofertilizante ele tem ausência de mau cheiro e ele, então, tem uma cor escura, uma consistência mais gelatinosa, que indica o que nós chamamos de humus, quando a gente trata de compostagem com minhoca, um processo líquido, mas também o processo humoso adiantado. O esterco líquido, então, ele é arejado nesse tanque de biofertilizante e depois pode ser aplicado direto na lavoura. Né? As melhorias das condições sanitárias é outro ganho. Então, você tem, com a limpeza hidráulica de pisos e o reuso de água, o tratamento biológico ele leva para a ausência de moscas e um sistema de reuso de água. Então, o consumo de água fica diminuído, que seja, nós temos, em estudos que a Embrapa desenvolveu, um consumo de água médio por animal de 35 litros por unidade animal por dia. Esse consumo de água é reduzido porque, normalmente, se você for fazer a limpeza hidráulica de piso com água nova ou com água tirada de um córrego ou de um reservatório, você vai gastar cerca de 200 a 250 litros por dia por animal. Então, é um volume muito grande de água. Quando você faz esse reuso de água, que seja na Embrapa, e nós vamos mostrar aqui para vocês, nós reutilizamos a água na limpeza de pisos. Então, dessa forma, o sistema representa uma economia de mais de 86% de água nova, porque a água é recirculada. Então, depois que a água passou pelo piso, ele cai nesse gradeamento grosso. E quais são os indicadores de viabilidade do sistema de manejo hidráulico da limpeza de piso, limpeza hidráulica de pisos e do biodigestor? É que você tem que ter a disponibilidade de dejetos, porque tem um número que a gente diz que é assim, você só vai ter viabilidade na instalação do biodigestor ou do sistema de manejo com limpeza hidráulica de pisos a partir de 80 animais. Então, sistemas de produção de 10, 15 vacas ou 20 vacas, ele vai fazer raspagem do piso, ele não vai acrescentar água no que ele tem de esterco seco. Você tem que ter tempo e mão de obra disponível para o manejo diário desses dejetos e tem que ter conhecimento técnico para utilizar todos os equipamentos e insumos adquiridos da biodigestão. Que hora que eu ligo a peneira separadora, que hora que eu vou ligar o meu motogerador ou não, caso eu faça a geração de energia elétrica do meu biogás. E tem que ter disponibilidade de equipamentos para a utilização do biogás produzido, né, que eu acabei de falar, que é o motogerador. Então, basicamente é o quê? É a granja, ou o retiro, ou o seu freestyle, ou o seu sistema de produção, levando o efluente direto para o biodigestor, com uma redução de emissão de 75%, por isso que é sustentabilidade na produção. Você diminui 75% a emissão de gás de efeito estufa. Esse biogás produzido, ele pode e deve ser utilizado na geração de energia, em sistemas de motogerador adaptados para queima de biogás,
ou queimada no que nós chamamos de queimador flare, para a produção de CO2, que é menos poluente que o metano. E o efluente líquido, ele vai para uma lagoa secundária, que tem o biofertilizante e aplicação na agricultura. E a água residuária é o quê? É a água descartada após a utilização em diversos processos das atividades humanas. Na produção pecuária, gera-se grande quantidade de água residuária nas diversas etapas do processo. Então, tem o banho dos animais para refrescar os animais, isso gera água residuária. Tem a limpeza da sala de ordenha, da sala de espera, a limpeza do freestyle, ou para aqueles que têm compost barn, a limpeza da pista de alimentação. E aí, qual que é a quantidade de esterco produzido? Por isso que os bovinos são os melhores produtores, tanto de biogás quanto de biofertilizante. Olha, uma vaca ou um gado de corte produz mais dejetos do que os outros animais. E o suíno aqui produz 16 toneladas por 450 quilos de animal de peso vivo. O equivalente a uma vaca vai ter que juntar pelo menos uns 3 porcos, quando é porco de matriz de reprodução, né? Dá para chegar uma porca, um suíno fêmea, dá para chegar até um peso equivalente quase de um bovino, mas guardando as devidas proporções, o volume produzido pelos bovinos é maior. E o biodigestor, então, é uma estrutura destinada para conter a biomassa e o seu produto, o biogás. O biodigestor não produz o biogás, mas ele proporciona condições adequadas para que as bactérias metanogênicas atuem sobre a biomassa para a produção do combustível. Então, está aqui um desenho parecido com aquele outro, só que tem uma caixa de entrada, que é um tanque de equalização. Para a gente produzir biogás no biodigestor, é obrigatório, principalmente se você tiver num sistema de bovinos, você ter uma peneira separadora de sólido. Por quê? Porque o bovino, ele excreta nas fezes fibras não degradadas. E essas fibras podem atrapalhar, aqui dentro do número 4, atrapalhar a produção de biogás. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, fazer a separação de sólidos para que eu tenha uma produção de biogás adequada. E o biofertilizante é uma matéria orgânica rica em elementos minerais, com grande capacidade de recuperação e regeneração de solos degradados. A fertirrigação é a técnica de aplicação do biofertilizante ou do fertilizante com água. Ele já vem na água. Então, quando eu limpo o piso, eu já estou fazendo o início do processo de diluição desse esterco que vai, no final das contas, produzir o fertilizante para ser aplicado nas plantas. Principalmente em regiões de clima mais seco, ele tem grande valor porque ele vem com água, né? Então, depende do local que você mora no nosso país, por exemplo, né, ou fora dele, para a gente saber o quanto que você vai aplicar de dejeto. O volume aplicado está baseado principalmente no teor de nitrogênio do seu efluente ou do seu biofertilizante, do quanto de nitrogênio precisa naquela sua cultura do seu solo e a época do ano que você está aplicando. Se é na época das chuvas, você não consegue aplicar muito, porque o solo também não aceita tanto água, mas na época da seca, todo o volume aplicado é bem-vindo, né? A reciclagem total do efluente tratado, então, o biofertilizante, ele pode e vai recuperar e aumentar a produtividade. Com os experimentos que nós realizamos na Embrapa, a aplicação do biofertilizante no milho, que é o que nós temos aqui nessa foto, ele atendeu a demanda de nitrogênio do milho em adubação de cobertura de 60%. Na cana-de-açúcar, na capineira de cana-de-açúcar, ele atende 100%. E na capineira de capiaçu, o BRS capiaçu, ele atende também 100%. E ele é composto de macro e micronutrientes. Então, ele tem uma composição até maior enquanto variedade de minerais, de composição adequada, do que você comprar somente o NPK, né? Ele tem uma estrutura de matéria-prima muito mais interessante para condicionamento do solo, né? E o biofertilizante, ele ajuda com a correção da acidez, porque ele é uma substância com o pH
básico, e ele então vai recuperar o pH do solo, melhorar o pH do solo, mantém os sais minerais em formas aproveitáveis, e ele melhora a estrutura e a textura do solo, deixando ele mais fácil de ser trabalhado, facilitando a penetração das raízes. Então, aqui um exemplo de uma pastagem fértil irrigada, né, e o gado entrando, você vê o quanto isso é pujante o crescimento do capim. Ele dá firmeza no solo, aumenta a resistência desagregadora da água, deixa a terra com uma estrutura mais porosa, favorece a multiplicação de bactérias fixadoras de nitrogênio, aumenta a produtividade e reduz o perigo de infestações nas lavouras. E o biogás, ele é queimado ou direcionado da queima no motogerador, produzindo energia a partir do biogás. Essa energia gerada ela é usada no funcionamento de equipamentos do sistema de produção, quando você não tem a geração distribuída, ou em geração distribuída, ela é injetada toda na rede, na forma de energia elétrica, que depois volta na forma de crédito de energia no CPF ou no CNPJ do produtor. A maioria dos produtores hoje que procuram pelo biogás é para a produção de energia e fornecimento de energia na forma de geração distribuída. E onde é que está a energia que a gente está falando que o biogás tem? Ela vem diretamente das fontes de carbono que estão remanescentes no biodigestor. A fonte de carbono, que é a energia para as bactérias, e a fonte de nitrogênio, que vem do resto da alimentação, que o animal não conseguiu absorver, para componentes essenciais na formação de novas células bacterianas. Quais são as características do biogás? Ele possui alto poder calorífico e ele queima a partir de 50%. O biogás até 80%, ele é denominado, 80% de metano, é denominado biogás. A partir de 85%, 86%, ele já pode ser denominado de biometano, né? Que é parecido com o GLP. Aí ele já é um gás que pode ser utilizado, e algumas fazendas já estão utilizando, para abastecimento de frota, abastecimento de caminhão, de trator, e por aí vai. Né? A quantidade de biogás depende da quantidade de metano na mistura. O biogás com teor de metano entre 50% e 80%, ele tem um poder calorífico de 4,95 até 7,92 kWh. É um poder calorífico interessante para você poder gerar energia, girando um motogerador adaptado de diesel para biogás. A produção inicial do biodigestor contém muito CO2, muito dióxido de carbono, que ele vai sendo eliminado até ele ter prevalentemente acima de 50% de metano na mistura. Então, mais uma vez, o bovino sai na frente dos suínos e das aves, porque ele produz até um volume de metro cúbico de biogás por quilo de esterco menor do que os suínos, menor do que as aves. Mas como ele é um volume de esterco por dia bem maior, quase 10 vezes maior que os suínos e as aves, ele vai, no final das contas, produzir mais metro cúbico de biogás por animal por dia. Então, aqui é o nosso sistema, antes de entrar no biodigestor. Então, limpou o piso com aqueles slides anteriores que nós mostramos. Eles vão ser recolhidos nesse tanque de equalização. Recolhidos aqui, vocês estão vendo que tem umas fibras aqui na superfície. Isso não pode ir para o biodigestor, que ele vai fazer esse acúmulo também no biodigestor e não vai formar biogás, não vai produzir biogás. Ele não deixa o biogás sair. Né? Então, ele passa por uma peneira separadora, está aqui a entrada do dejeto, né? Ele vem nessa forma líquida mesmo, e depois ele passa numa peneira separadora, a peneira separadora separa o sólido que cai nesse carrinho, e o líquido, ele vai para o biodigestor. Né? E aí, aqui no biodigestor, ele faz toda a transformação bioquímica da matéria orgânica sendo transformada em metano, e aqui é a lagoa de biofertilizante. Como que nós fazemos o reuso de água, então? Nós temos uma bomba aqui embaixo, que pega essa água da lagoa e leva para a limpeza do piso. Depois ela volta, cai aqui nessa caixa, recicla, passa pelo biodigestor e volta nessa lagoa. Isso fica girando com a mesma água mais ou menos uns 30 dias. E isso que é a nossa grande economia de água.
Nesse retiro, nós economizamos cerca de 90% de água nova na época das secas, na época seca ou na época do inverno. E no verão, na época das chuvas, é mais de 90% ainda, é 96% de economia de água nova. Porque daí chove, essa lagoa é aberta e a água do piso também não é separada, ela acaba entrando para dentro do sistema. Então, isso é que nós temos lá na Embrapa, em Coronel Pacheco, na fazenda da Embrapa, aqui em Coronel Pacheco, Minas Gerais. E as moscas foram eliminadas, né? Então, o grande ganho, além de todo o ganho energético, da diminuição da dependência por insumos externos, para a diminuição da necessidade de aquisição de fertilizantes químicos, você tem a eliminação das moscas e um ganho de saúde para os animais, né? Saúde e conforto. E o que é o motogerador? É um motor originalmente a gasolina ou diesel adaptado para queima de biogás. Então, ele é transformado em um motor para biogás e ele gera energia elétrica. Então, normalmente são esses motores aqui. A imagem é meramente ilustrativa, né? São motores que têm essa estrutura aqui, ó, um dínamo que vai gerar energia elétrica. E desde 2010 também, esse texto é muito impactante, o Brasil é um país de clima tropical, com abundância de resíduos, não deveria continuar emitindo metano para a atmosfera. E poderia, sim, aproveitar essa riqueza e contribuir e deixar de contribuir para o agravamento dos gases de efeito estufa. O Brasil dispõe de condições climáticas favoráveis e uma quantidade expressiva de biomassa para explorar esse amplo mercado, que figura entre os mais promissores da atualidade. Isso aqui a professora Vera estava dizendo em 2010, né? Hoje, a maioria dos produtores busca tecnologia de biodigestão anaeróbia para aplicar na sua fazenda, porque dá lucro, não é só a questão ambiental, né? E a nossa pesquisa sobre fontes alternativas de energia, que é a nossa linha de atuação principal hoje, ela tem intensificado, não só aqui, mas em todo o planeta, buscando diminuir a poluição ambiental. Com três vertentes, com um tripé, né? De aumento de produção de forragem, redução de custos energéticos, então melhorando a produtividade, com a questão ambiental, né? O meio ambiente, com a preservação da vegetação local, melhoria da qualidade do solo, e com as questões de saúde, melhoria da qualidade do ar e do ambiente doméstico e melhoria das condições sanitárias, tanto para os animais quanto para os trabalhadores ou para aqueles que a gente vende o nosso leite, tendo leite de melhor qualidade. Com foco, então, naquilo que nós denominamos de saúde única, né? Onde nós pensamos os animais, o homem e os trabalhadores, né? E alguns trabalhos da Embrapa, como esse que nós vamos mostrar aqui agora, eles provam que o biodigestor diminui o impacto avaliado pelo ciclo de vida da produção de leite, ele diminui o impacto enquanto emissão de CO2 equivalente em uma fazenda que tem o sistema de biodigestores instalados. Então, esse aqui é um esquema da fazenda da Embrapa, né? Onde você tem várias situações entrando e emitindo e saindo leite, e você tem o biodigestor, né, produzindo energia elétrica e produzindo biofertilizante, sendo utilizado na produção de silagem e na produção de pastejo, ou de capim para pastejo, você vai ter, então, uma diminuição bastante relevante da emissão de gases de efeito estufa, quando medidos na forma de emissão de CO2 equivalente. Então, aqui é um outro esquema, né, da Agência Americana de Proteção Ambiental, onde você tem o digestor anaeróbio. Da parte líquida, você vai fazer fertirrigação, você vai fazer um tratamento avançado, ou aí você vai aplicar os produtos sólidos, como fibra, você pode voltar, por exemplo, na câmara composteira, a cama de compostagem do compost barn, ou produzir biofertilizante, né? Com a parte sólida e com a parte líquida. E o biogás? O biogás pode ser removendo o gás sulfídrico e a água, ele vai ser queimado em caldeiras, aquecedores, ele pode ser queimado em motores a combustão para gerar energia elétrica, ou quando você remove o CO2 do metano
do biogás, aumentando a concentração no biogás, aumentando a concentração de metano, você vai ter o que nós chamamos de biometano, né? Então, o biometano, ele é o biocombustível que serve para termoelétricas e para produção de gás combustível para caminhões, por exemplo. E o que nós, na Embrapa, temos feito atualmente? Então, nós temos umas linhas de pesquisa bastante interessantes, né, que nós estamos atuando, que é em desenvolvimento e inovação com, por exemplo, na Embrapa Suínos e Aves, esse aqui é o sistema Sistratos, que está lá em Videira, no Rio Grande do Sul, onde você tem o quê? Um sistema onde ele recupera nitrogênio, fósforo e potássio de todo o dejeto gerado numa suinicultura. Ele faz biogás, mas ele também recupera potássio em separado. Então, é um sistema completamente fechado, não tem geração nenhuma de resíduos, né? E o que nós temos feito? Então, voltei aqui com a foto da limpeza hidráulica de pisos, né? E a gente vai lá na fazenda da Embrapa, coleta o esterco dos animais. Esse esterco a gente mistura com a água da limpeza do piso, fazendo essa mistura, o que nós chamamos de inóculo, ou dejetos para biodigestão, passamos numa peneira, e nós fazemos hoje, então, uma mistura com o resíduo de uma estação de tratamento de efluentes de cervejaria, não é aquela parte boa que dá para fazer pão, não. É a parte ruim dos dejetos da estação de tratamento de esgoto. Mistura com dejeto bovino, ou então o resíduo de laticínio, que é o caso aqui, o soro de ricota. Soro de ricota é o soro produzido a partir do sistema de produção de ricota, ele é ácido, então ele tem que chegar aqui na Embrapa, a gente corrige ele com hidróxido de cálcio, mistura com dejeto bovino para a produção de biogás. Então, qual foi o experimento? Nós tivemos uma fase de 15 dias, onde os biodigestores estavam só com dejeto bovino, depois uma fase 2, onde a gente foi colocando 2 litros por dia da mistura de 20% de resíduo de estação de tratamento, 40% ou 80%. E com resíduos do soro de ricota, 20%, 40% e 80%. E fomos testando. Então, esse é o modelo do biodigestor que a gente opera, um biodigestor que nós chamamos de escala laboratorial, de 60 litros. E a gente, para que serve isso? Para eu dizer para o produtor qual que é a melhor mistura, qual que vai produzir mais biogás. Então, eu recolho esse biogás no gasômetro e vou medir em equipamentos específicos o quanto produziu de biogás. Então, esse é o biodigestor de 60 litros. 60 litros ainda é uma escala laboratorial, e aqui o gasômetro subiu com a produção de biogás, né? A gente medindo aqui a temperatura, o gasômetro a gente mede o deslocamento com essa régua, e depois a gente quer medir o quê, no final das contas? A porcentagem de metano produzido e o volume de biogás produzido. Então, o que foi mais adequado nesse estudo que nós fizemos, que já foi publicado, é a mistura de 40% de soro de ricota e dejeto bovino. Um outro projeto que nós estamos conduzindo é com caldo de capim-elefante com dejetos bovinos. Então, a gente vai entrar para dentro desse reator aqui, que é um outro modelo de reator, ele fica em pé, é um reator WASB, ele entra por aqui e o dejeto sobe, produz biogás e sai por aqui, e aqui ele vai subir o gasômetro. E essa é o final da nossa apresentação. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Aqueles que quiserem, aqui do lado da nossa apresentação, nós temos o QR Code do meu contato telefônico, não tem restrição nenhuma em me adicionar ou me mandar um e-mail. Então, estamos à disposição para todos aqueles que queiram ter mais perguntas ou demandar alguma dúvida a respeito disso, que nós tivemos esse tempo aqui para apresentar para vocês. Espero ter atendido as expectativas de vocês, participantes, dos organizadores, para os quais agora também traço aqui um agradecimento da minha pessoa como pesquisador na área de biogás e manejo de dejetos e resíduos, e também da Embrapa por ter sido convidada a participar desse evento tão relevante. Obrigado. Agradecemos o Dr. Marcelo Henrique Ottoni,
pesquisador da Embrapa Gado de Leite, pela sua presença e por dividir seu conhecimento.